Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na medida do possível, né? O Corinthians está eliminado da Libertadores. Não faltou luta, não faltou vontade, mas os erros lá no Equador custaram muito caro. Vem aí uma decisão de Paulistão. O Ramon Dias segue pressionado. E agora? Vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo? Vamos lá, gente, vamos falar dessa vitória com derrota, com desclassificação, uma vitória de certo ponto, amarga do Corinthians. Um 2-0 em casa, a gente sabia que o Corinthians em casa faria um resultado. Faria pelo menos 2 gols, é a tônica da temporada. Mas faltou um golzinho, uma arbitragem muito ruim, assim, completamente conivente com o antijogo do Barcelona de Guayaquil, mas é que como reclamar se o Corinthians deixou chegar nessa situação? Se tomou a pancada de 3-0 na ida, a ponto de precisar jogar, precisar reverter com um placar tão dilatado contra um adversário que se fecha e que a gente sabe que as arbitragens da Conmebol são assim, são coniventes, são tendenciosas, são permissivas. O árbitro Esteban Ostojic, o uruguaio, conversava com os jogadores cada vez que eles caíam no gramado, dizendo que o cronômetro estava parado e depois das 6 minutos de acréscimo no final do segundo tempo. Um escândalo. O gol do André Carrilho, o segundo gol, demora quase 4 minutos para ser validado pelo VAR, numa ânsia do juiz em não querer marcar o gol, de repente auxiliado pelo VAR, também o uruguaio Andrés Cunha, ele tem que validar. Demora 4 minutos, o jogo já terminando. Isso é compensado no VAR, com todas as trocas, com todas as ceras, com o goleiro fazendo cera em todos os momentos. É inacreditável, gente. Era papo de 10 minutos de acréscimo no mínimo, no mínimo. Não que fosse fazer talvez alguma diferença, mas é que a justiça não corrobora nesse sentido, né? A arbitragem, ela porque foi como um todo. Ele foi permissivo com o antijogo do Barcelona o tempo inteiro. E esse é o risco. É o risco de você lá no primeiro jogo ter tomado um placar de 3-0. Esse jogo, especificamente da Neoquímica Arena, é um jogo que dificilmente você olha e consegue analisar taticamente. As circunstâncias são completamente específicas de um jogo em que tem um adversário que está fechado, você precisa do resultado, tanto que o Ramon, aos 30 minutos, percebe que o Ranielli não estava fazendo nada ali, estava fazendo figuração no jogo. Por quê? Porque era ataque contra a defesa, não fazia sentido você ter 3 volantes. Eu confesso para vocês que eu entendo a escalação inicial, ser com o Ranielli, porque foi o modelo tático que ele encontrou contra o Santos e que funcionou. E que funciona assim desde o ano passado, na verdade, né, com o Ranielli dando uma sustentação. O Corinthians sofreu defensivamente muito durante a temporada, inclusive contra o Barcelona, quando lá não estava o Ranielli, quando lá não estava o Martínez. Então, quando ele tem uma Ranielli e Martínez, ele pensa, bom, vou proteger caso os caras resolvam atacar. Mas aí eu preciso reconhecer o que o Ramon fez nesse jogo. Nesse jogo. Ele percebendo, ele tira e coloca mais um atacante, coloca o Romero. E aí, obviamente, né, coloca mais pressão no campo de ataque. E o Corinthians martelou, 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 martelou. Quando ele tem o Barcelona, um jogador expulso no segundo tempo, ele vai lá e imediatamente põe mais um atacante. Então, o Ramon fez tudo o que precisava. Termina o jogo com o Gustavo Henrique de centroavante, pelos seus 1,96, com muitos cruzamentos. É fato que os cruzamentos eles denotam um pouco de falta de recurso, de repertório do time, mas, de novo, eu preciso analisar as circunstâncias desse jogo. O Corinthians, por várias vezes, tentou entrar por dentro. Não sei se vocês perceberam isso, mas tinha um muro. O Memphis tentou, o Garro tentou, o Carrilho tentou. Até para finalizar estava difícil. Foram poucas oportunidades que o Corinthians teve a ponto de finalizar tranquilamente. E as que teve, né? Com o Memphis dando um voleio e o Mateuzinho depois com a bola do jogo. Mas, tirando isso, era muito difícil. Então, você faz o quê? Lateraliza o jogo. Infelizmente, os laterais do Corinthians, eles deixam muito a desejar. Acho que o Mateuzinho faz um jogo de muita abnegação. Não que o Bidu não tenha também esse lado, mas é que a qualidade ali tem um limite. E esse limite é muito baixo. Né? Se tivesse o Anrileri ali no jogo, acho que o Corinthians teria uma arma muito forte pelo lado esquerdo, até porque os caras não passavam no meio campo, em raríssimas vezes isso aconteceu. Então, o Anrileri jogaria muito espetado, combinando jogadas lá pelo lado esquerdo, funcionaria muito bem. Inclusive, quando o Thales entra, ele poderia entrar no lugar do Bidu. Por que não? Porque ele jogou espetado ali pelo lado esquerdo. O Bidu não teria porquê, só que ele coloca o Thales no lugar do Martínez, que era outro jogador
muito envolvido com a partida, assim como o André Carrillo. Foram os dois expoentes, assim, em termos de volúpia, sabe? De intensidade no jogo. Eles ditaram o ritmo. O Memphis Depay, obviamente, ficou devendo um pouquinho, né? Porque quando a gente cobra do Memphis, a gente cobra nesse jogo. O Memphis é um cara que tem sido importante em vários jogos do Campeonato Paulista mesmo, né? Você coloca, ele é o principal garçom do time na temporada, líder de assistências. Isso eu não estou nem contando ano passado, onde ele foi fundamental. Esse ano, o Memphis, ele tem os seus números, tá? Mas o que acontece? Quando chega num jogo desse tamanho, quando chega no clássico majestoso, por exemplo, aquele do Morumbi, quando chega num derby, por exemplo, é esse o jogo que você espera do Memphis. Ele pediu tanto a camisa 10, pois a vista dentro de campo. E seja influente no jogo como um camisa 10 deve ser. Foram lampejos do Memphis na partida. E a gente cobra do Memphis que nesse tipo de jogo ele apareça. Tá? Eu sei que tem muita temporada para acontecer, tem muita coisa para acontecer esse ano. Ele foi muito importante ano passado. É óbvio que eu deposito ainda muita expectativa no Memphis, mas nesse jogo faltou um pouquinho dele, para não dizer muito. O Rodrigo Garro, eu dou um baita desconto aqui. Eu sei que tem muita gente pegando no pé do Garro, mas assim, gente, o Garro tá jogando infiltrado, com injeções, para suportar as dores no joelho. Assim, você pode analisar tecnicamente o Rodrigo Garro pelo nível que ele entrega, de que, ok, ele esteja abaixo. Não conseguiu arremates, os poucos que tentou explodiram na defesa, não conseguiu ter a influência no jogo que normalmente ele tem, mas assim, não dá para dizer que o Garro se escondeu do jogo. O Garro buscou o jogo o tempo inteiro. O Memphis deu uma desaparecida. O Memphis, como eu disse, viveu de lampejos no jogo. Um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols é muito pouco. Ele apareceu, né, disputando a bola com o goleiro no gol do Carrilho. Ele apareceu numa finalização ou outra, mesmo que numa errada, né, nesse voleio que eu falei, furado. Mas o Garro puxou a bola o tempo inteiro. O Carrilho, então, nem se fala, né? Para mim foi o nome do jogo. Apareceu em todas as partes do campo, buscando a partida, buscando arremates. Uma pena que a bola dele não tenha entrado num arremate muito forte no segundo tempo, que a bola passa isso aqui do travessão. No primeiro tempo, ele pega uma bola de primeira dificílima, chuta, o goleiro defende, depois dá escanteio. Faz o gol, inclusive, o segundo gol. O Carrilho foi fundamental na partida. E o Martínez correndo que nem um louco, né, cara? Que nem um louco, até porque quando ele tira o Ranieri, fica o Martínez ali marcando, voltando, buscando, armando. Loucura, loucura. Então, assim, não dá pra dizer que faltou entrega. Não dá pra dizer. O Félix Torres, gente. O Félix Torres fez um partidaço. Faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, que dá uma esperança, né? Porque teria todo o segundo tempo pra isso. Um gol de cabeça, mas não só por isso. Ele venceu todos os duelos. Ele foi muito importante no jogo, o Félix Torres. A questão é que eu não posso, mesmo valorizando o que esses caras fizeram hoje, mesmo não conseguindo criticar o Ramon, porque esquema tático você joga pro alto e vê o que acontece na medida em que você tá no abafa, no desespero, precisando do resultado, e aí, como eu falei, Gustavo Henrique vira centroavante, sem pilha atacante, não tem muito o que fazer, gente. Ali era desespero mesmo pelo resultado. Mesmo tendo essa consciência, mesmo não criticando tanto o Ramon por esse jogo, muito menos os jogadores, eu não posso isentá-los da culpa da eliminação, da responsabilidade que eles têm, porque era um confronto eliminatório de 180 minutos e o Corinthians não jogou na ida. O Corinthians deixou para jogar na volta. E aí eu não posso passar um pano aqui, né? Porque eram os mesmos jogadores, era o mesmo treinador. O que aconteceu no Equador? É isso que acontece quando você permite que você chegue para decidir em casa tendo tomado uma pancada na ida. Aquele jogo horroroso, modorrento, apático, terrível, sofrível, uma das piores atuações que eu vi da camisa do Corinthians, aquele jogo custou caro. Tá aí o resultado. Porque o Corinthians teve dificuldades na criação, teve um adversário fechado, teve uma arbitragem horrorosa e precisava fazer 3 gols, pelo menos, para levar para pênaltis. Era muito difícil. Era muito difícil. Então, a gente precisa entender que eles erraram. Eles erraram, eles falharam e eles têm culpa. Porque aquele primeiro jogo já começa a decisão. E os 2 jogos anteriores, contra a Universidade Central da Venezuela, foram 2 jogos terríveis, em que o Corinthians classifica daquele jeito. Então, não dá pra gente aliviar nesse sentido. Agora,
o Ramon Dias e esses jogadores têm uma decisão para jogar no domingo. Um primeiro jogo, depois pausa para a data FIFA 11 dias. Não dá para você fazer nenhum tipo de mudança agora. Eu acho que já existe uma análise de que o trabalho do Ramon, apesar de um aproveitamento até interessante, mais de 60%, em 50 jogos, 52 jogos, apesar disso, é um trabalho insuficiente. Porque essas marcas elas vão se somando. Se ele ganhar o Campeonato Paulista, vai ficar difícil de mudar. Porque é um título paulista que vai ser muito valorizado, especialmente por ser contra o Palmeiras, especialmente por impedir o Palmeiras de ser um tetracampeão e especialmente porque é um título que o Corinthians não ganha há 6 anos e tem ainda uma sequência de temporada como agora a Sul-Americana, que foi o que sobrou com a eliminação na Libertadores. Então, assim, vai ser difícil a mudança acontecer caso o Corinthians seja campeão. Mas como eu sempre digo para vocês, a instituição está acima de tudo. Eu não posso aqui dizer que, não, então bora perder para mudar o técnico. Não faz nenhum sentido. Se ele ganhar o Paulista, ele vai de novo merecer um voto de confiança. Mas, infelizmente, ele tem atribuído para si essa marca negativa de que em jogos decisivos, em jogos grandes, o time não consegue encontrar soluções. Ele não consegue encontrar soluções. E o que aconteceu nessa quarta-feira na Neoquímica Arena foi reflexo do que ele fez no primeiro jogo. E mata-mata são 2 jogos. Então, assim, gente, é um jogo que deixa uma frustração muito grande porque deu a sensação de que quase daria. De que quase deu. O goleiro Contreras fez o que quis e o que não quis, dentro da cera permitida pelo juiz. Mas o Corinthians tomou 3-0 na ida e não conseguiu reverter. Thales Magno entrou bem. O Romero, talvez ele pudesse ter entrado antes do Romero, mas eu não acho que o Romero tenha entrado tão mal. Entrou pela direita lá, fazendo as suas jogadas, buscando alguma coisa. O Gustavo Henrique de centroavante, o Memphis ali um pouco mais pelo lado esquerdo, o Garro atrás na meia-lua ali, buscando alguma infiltração e tal, os laterais deixando a desejar. A parte defensiva praticamente zerada, não foi atacada, né? Mas o segundo Castilho, né, o técnico do Barcelona, diz que a ideia era justamente forçar o time a fazer cruzamentos e tentar escapar com isso. Ele tomou 2 gols, ele foi no limite, mas a estratégia deu certo. E agora? Agora é o que eu digo para vocês, não tem o que fazer com a comissão técnica. Tem que esperar para ver o que vai acontecer no Paulista. Se ele ganhar, ele vai ganhar uma sobrevida, até porque 3 dias depois tem Campeonato Brasileiro e tem uma Sul-Americana para disputar. Esse é o risco. Agora, ganha o Paulista, quer mudar o treinador, é muito raro um dirigente fazer isso. Agora, a entrevista do Augusto Melo, ela me deixou com essa pulga atrás na orelha, porque ele diz que a gente está analisando tudo que está acontecendo, mas temos uma final pela frente, a questão técnica a gente vai analisar mais para frente. Ou seja, ele não está satisfeito. Visivelmente ele não está satisfeito e o torcedor também não está. Mas tem um título para disputar e o título se sobrepõe a tudo. Então, realmente, nesse momento, você implodir um trabalho é muito mais nocivo. É melhor deixar, porque tem jogadores experientes, cascudos e com responsabilidade a ponto de entender que, independentemente se o trabalho tá bom, independentemente se tá rolando cadeirado ou não no vestiário, se tá tendo treta, se não tá, não interessa. É o Palmeiras do outro lado e é uma final em 2 jogos. E que a lição do Barcelona seja aprendida. O Corinthians resolve em casa. Normalmente resolve em casa. Não estou dizendo que vai resolver. Normalmente resolve em casa. Tem condições para tal. Tem condições para vencer e vencer bem o Palmeiras no segundo jogo da decisão. Mas que não tome 3, 4, sei lá. É clássico, né, gente? E o Palmeiras é forte. Então, se você perde por 1 gol de diferença, se você volta com empate, se você perde por 2 gols de diferença, eu acho que é possível reverter. Mais do que isso, aí complica. Então, esse primeiro jogo, atenção Ramon Dias, a decisão do Paulista começa nesse primeiro jogo. Já começou a decisão. Então, preste muita atenção. Esse primeiro jogo também é importante para a final. O que vocês acharam da eliminação? Estão felizes com a luta, pelo menos, e a entrega dos jogadores? Tem alguma crítica pontual? O que fazer com o Ramon Dias? Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na Roça, passando aqui para trazer para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos começar o vídeo analisando o jogo entre Corinthians e Barcelona na Neoquímica Arena pela pré-Libertadores, onde o Timão venceu por 2-0, porém não se classificou. Está eliminado da competição sul-americana.
Corinthians, infelizmente, acabou levando uma surra, acabou levando uma sapatada lá no Equador para o Barcelona de Guayaquil de 3-0. Sabíamos que a missão na Neoquímica Arena era quase impossível, mas como diz aquele velho ditado, né? A esperança é a última que morre. Então o Corinthians entrou jogando para cima do Barcelona, mas teve muita dificuldade. Começou bem o jogo envolvendo o Barcelona de Guayaquil, porém na hora do arremate final o Corinthians estava tendo dificuldade para marcar o gol. Ramon Dias escalou o mesmo time que jogou praticamente contra o Santos, né? Com exceção de Fabrício Angelério, porque não está inscrito na competição. Então, para inscrever na competição, o Corinthians teria que classificar, passar para o grupo de fase, vencer o Barcelona, para depois ele começar a jogar. E fez uma falta, tá? Fabrício Angelério, titular absoluto no Corinthians, joga muito. Fez 2 gols no Corinthians, fez 2 jogos no Corinthians, contra o Mirassol e contra o Santos, e foi perfeito, taticamente, tecnicamente, fez muita falta ontem. Contra o Mirassol fez um cruzamento na cabeça de Memphis Depay para fazer 2-0 Corinthians, e contra o Santos deu aquele passe extraordinário, que cruzamento sensacional para Rodrigo Garro fazer 2-1 Corinthians, eliminando o Santos na semifinal do Paulistão. Mas a alternativa do técnico Ramon Dias foi Matheus Bidu. Matheus Bidu tem muita deficiência técnica, a gente percebe que é esforçado, é dedicado, né? Mas falta qualidade no toque final. E a defesa do Corinthians jogou muito bem ontem de novo, né? Félix Torres foi muito bem, acabou marcando até o gol no final do primeiro tempo, né? O time do Corinthians, aos quase 30 minutos do primeiro tempo, Ramon Dias percebeu que o time do Barcelona está jogando totalmente atrás, estava encurralado. Para mim, eu poderia ter entrado jogando já com o Romero e deixado o Raniel, porque o Corinthians jogava em casa, o Corinthians precisava reverter um placar de 3-0. Então, para mim, tinha que jogar com o time mais ofensivo, mas ele percebeu aos 30 do primeiro tempo e colocou o Romero. Mesmo assim, o Corinthians continuou encurralando o time do Barcelona, mas com muita dificuldade para marcar gol. Eu não vou falar tanto aqui do Garro, sabe por quê? Porque o Garro está jogando com dificuldade faz tempo. Contra o Santos, a gente percebeu que ele não performou a quantidade que ele sabe, certo? E aí, o que aconteceu? O cara tinha tomado infiltração mais cedo para jogar a bola, isso foi descoberto. Então o cara foi na dificuldade, sentindo dor. Então como é que a gente vai criticar um cara desse? Sentindo dor, ninguém aguenta praticamente trabalhar. E principalmente um esporte que se chama futebol, que é um jogo, né, que você usa o seu corpo o tempo todo. É um jogo de contato físico, né? Então não tem como falar. Mas eu tenho 2 caras aqui que, para mim, eles foram muito mal. Já tá mal do Corinthians faz algum tempo. O primeiro, vou falar dele, Ramon Dias. Ramon Dias. Mas Ramon Dias tem uma porcentagem de 61% no Corinthians de aproveitamento. Gente, vamos lá. Quem são esses adversários que o Ramon Dias está tendo esse aproveitamento? O Campeonato Paulista não pode servir de base pegando o time do interior, porque não tem toda a estrutura que o time da capital tem. O Corinthians é um time que investiu praticamente 200 milhões em reforço. Então é muito pouco para a gente se contentar. Ramon Dias, ano passado, ele, por erro dele, do seu filho Palilo Emiliano Dias, acabaram errando na escalação, acabaram errando na substituição, e o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Assim aconteceu na Sul-Americana, escalou o time errado, e o Corinthians foi novamente eliminado. E agora, jogando uma Copa, que é a pré-Libertadores, não é nem Libertadores, tá? Se o Corinthians classifica, para frente ia cair facilmente, porque o time tecnicamente falta muita qualidade. E tem um treinador que não sabe jogar competição. Então, um time que tem mais de 200 milhões de investimento, né? Um time que tem um estádio espetacular, uma torcida fenomenal, é muito pouco contentar com o Ramon Dias. Ramon Dias, na hora que você precisou dele, não conseguiu. Mas ontem o Corinthians ganhou de 2-0. Gente, a gente precisa analisar o jogo no todo. O Corinthians ganhou de 2-0 ontem, mas ele perdeu de 3 contra o Barcelona. Então ficou uma missão praticamente impossível para reverter. E é culpa de quem?
do senhor Ramon Dias, que escalou 3 zagueiros jogando no Equador: João Pedro Choca, Gustavo Henrique e André Ramalho, que não está bem faz tempo. É um grande jogador? É um excelente jogador, mas não está bem. Então o Ramon Dias, para mim, é culpado. Para mim, se o Corinthians ganhando ou perdendo o Paulistão, eu trocaria Ramon Dias. Eu traria um técnico como o Tite, porque a qualidade desse elenco do Corinthians merece um técnico como o Tite. Um técnico mais linha dura, um técnico que cobra mais, um técnico mais disciplinador. Ramon Dias é muito amiguinho, ele tem medo dos jogadores. Ramon Dias, ganhando ou perdendo o Paulistão, eu demitiria, porque é muito pouco a gente contentar com uma final de Paulista. E outra, e se jogar como jogou ontem ganhou, porque o Barcelona de Guayaquil tem muito menos qualidade do que o time do Palmeiras. Muito menos qualidade do que o time do Palmeiras. E se jogar contra o Palmeiras domingo, como jogou ontem, perde de 3-4-0, tá? Perde de 3-4-0. Olha o que eu estou falando antes, já estou avisando. Eu demitiria Ramon Dias. O presidente Augusto Melo está sendo muito pressionado para demitir Ramon Dias. Já há algum tempo que a cúpula corintiana divide opiniões e não quer mais Ramon Dias. Na semana antes do jogo contra o Santos, o Corinthians tinha pedido 3-0. Todo mundo querendo a demissão de Ramon Dias. Ramon Dias vai ganhando o Santos de 2-1. Todo mundo continuou querendo a demissão de Ramon Dias. Olha para você ver, ele ganhando, as pessoas querem a demissão. Porque na hora que a gente mais precisa, aí, por exemplo, se perder o Palmeiras, vamos lá de novo, vou dar um outro exemplo aqui. 3-0, vamos dar, tudo é possível. Perdeu o Palmeiras 3-0, aí veio jogando na Neoquímica Arena, ganhou 2-0. Ah, mas o Corinthians ganhou hoje. E o que vale o resultado de ontem? O Corinthians está eliminado na pré-Libertadores. Olha bem o prejuízo, o tamanho do prejuízo do Corinthians por ficar fora dessa competição. Perdeu visibilidade, perdeu dinheiro, perdeu credibilidade, perdeu investimento, perdeu muita coisa. Então eu, como presidente do Corinthians, eu demitiria o Ramon Dias, sendo campeão paulista ou não. É claro que se for o campeão paulista, ele ganha um pouco mais de força. Mas a gente olhando um trabalho num todo, para mim o trabalho do Ramon Dias é ruim. Cara, você contratou um treinador para tirar o time do rebaixamento, você vai viver só disso? É muito pouco. Como após perder de 3-0 o Barcelona de Guayaquil, ele foi para entrevista coletiva e deu uma das piores entrevistas da vida dele. Olha, vocês têm que comemorar, vocês têm que estar felizes, porque eu tirei o Corinthians do rebaixamento. Pelo amor de Deus, o salário que ele ganha no Corinthians, o investimento que o Corinthians tem, o tamanho do Corinthians, um time com quase 40 milhões de torcedor, ficar satisfeito por apenas se livrar do rebaixamento, isso é uma vergonha. Para mim, o Corinthians, na mão do Ramon Dias, é um vexame. E qual o sério risco de perder o título do Palmeiras, que o Palmeiras está jogando mais agrupado. O Palmeiras está jogando mais coletivamente. O Palmeiras tem um treinador de quase 5 anos que conhece. Para mim, é o melhor treinador da atualidade. Melhor treinador da atualidade. Então, o Palmeiras tem mais chance de ganhar esse título do que o Corinthians. O Corinthians, para ganhar esse título, tem que ser na superação e num trabalho diferenciado do Ramon Dias, coisa que ele não tem conseguido fazer, infelizmente. Mas para mim, das 50% dessa culpa do Corinthians estar eliminado é o senhor Ramon Dias. A gente não pode contentar com tão pouco que o Ramon nos entrega. Outro jogador que está em baixa, que chegou no Corinthians e aí esse ano foi vaidoso, porque colocou no contrato que tinha direito à camisa 10 a partir de 2025, pegou a camisa 10, mas não faz a função da camisa 10. Quem é? Quem eu estou falando? Falando do senhor Memphis Depay, que está mal no Corinthians, está vivendo no timão de lampejos, você vê que o jogo de ontem praticamente não apareceu. E esses jogos assim são jogos dos craques, são jogos para quem é diferente mostrar sua diferença nesse jogo.
Muito mal o Memphis Depay. Nós não podemos contentar com um jogador entregando tão pouco quanto o Memphis Depay está entregando em campo e sendo mais visto, sendo mais notado fora de campo, participando de eventos, indo na quadra Gaviões da Fiel, indo para programa de televisão, indo para noite de poker com o Neymar, fazendo festança luxuosa de aniversário, indo para as comunidades. Então o Memphis precisa ser notado dentro de campo, porque dentro de campo ele está passando desapercebido. O que aconteceu ontem, Memphis muito abaixo, perdeu aquela batida de fora da área que ele teve, mas chutou lá na arquibancada. Memphis está mal. Para mim é o jogador que é o cara que ganha quase 5 milhões, batendo algumas metas, chega por mês, para jogar só isso, a gente vai ainda bater palma para ele? Não tem que cobrar. Memphis Depay não quer ser o camisa 10 do Corinthians, mas não está desempenhando a função do camisa 10. Não é o craque do Corinthians, mas não está respondendo, porque ontem teve apagado em campo e apareceu em pequenos lampejos, fazendo algumas mínimas jogadas. Para mim o Memphis Depay tá mal, tem que cobrar, tem que parar de sair, tem que jogar. Se o Corinthians está desclassificado da União a pré-Libertadores, que é uma vergonha, Memphis Depay tem uma grande parcela, é considerado o craque do time, quer jogar com a 10 e não tem feito nada. Cara, numa temporada 2025, o cara tem apenas 2 gols. 2 gols. E a gente vai ficar feliz com isso? A gente vai ficar satisfeito com isso? O cara tem apenas 2 gols. Não é o craque? Ó, craque é pra isso. Ontem eu vi os comentaristas esportivos falando, em jogos decisivos, quem que tem que aparecer? São os craques. Tem que aparecer o Yuri Alberto, tem que aparecer o Rodrigo Garro, tem que aparecer o Memphis Depay. Os 3, esse ano, eles estão em baixa. Rodrigo Garro, eu vou até entender, porque o Rodrigo Garro está jogando na dificuldade. O cara não está apto para jogar nesse momento. Está jogando com esforço, com dedicação, com amor à camisa. Mas ele está sentindo dor. Então a gente tem que dar um desconto. Mas Memphis Depay está sentindo o quê? Memphis Depay está em plena condição física, inclusive até postou um vídeo treinando, mostrando que ele está bem fisicamente, porque houve crítica que ele está gordo, houve crítica que ele está gordo. Então, ontem, precisou do Memphis Depay, precisou de Yuri Alberto, e o que o Yuri Alberto fez? Yuri Alberto está mal mais uma vez. Ano passado ele passou uma fase muito ruim, e esse ano ele está passando de novo. Ele melhorou na segunda temporada, esse ano não sei quando vai melhorar. Precisou. Ontem precisou deles. E eles não corresponderam o suficiente para o Corinthians tirar essa diferença de 3 gols e chegar e passar para o grupo de fase da pré-Libertadores. Já no domingo a gente precisa dele mais do que nunca. Será que eles vão fazer o que fez ontem? Desaparecer do jogo? Não resolver o jogo? Porque no Allianz Parque, se entrar com o corpo mole, vai levar uma sapatada, vai levar uma surra, vai perder o Campeonato Paulista e o jogo de volta não consegue tirar. Porque o Corinthians, com seu treinador e com os craques do time, não consegue fazer a diferença e levar o Corinthians a ser campeão. Infelizmente, mas na minha opinião, é a realidade do momento. E aí, fiel, o que vocês acham? Vocês acham mesmo que o Memphis Depay está muito abaixo? Ontem era um jogo para ele decidir. Rodrigo Garro, mesmo machucado, também foi muito abaixo ontem. E o Roberto foi muito mal. Qual que é a sua opinião? Estamos eliminados da pré-Libertadores, né? Pelo Barcelona de Guayaquil. Será que vamos levar a mesma surra no Allianz Parque para o Palmeiras na final do Paulistão, assim como levamos no Equador? Deixa aqui seu comentário, deixa aqui seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar a toda a nação. E deixa aqui também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.